E aí, galera? Então, bora lá para a nossa resolução das aplicações na engenharia, beleza? Então, primeiro aqui, como eu falei, é o esvaziamento do reservatório. Então, vamos aqui para a questão. Considerando os seguintes valores, calcule o tempo de esvaziamento do reservatório retangular, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. O reservatório retangular, ele tem uma área que ela não varia com a altura. Se ela não varia com a altura, ela é constante em relação à altura. Então a gente pode colocar ela para fora da integral e a integral fica simplificada com 1 sobre raiz de h. Então, como a gente está querendo integrar apenas 1 sobre raiz de h, a gente vai fazer aqui e declarar a nossa função que a gente deseja integrar. Então, vamos lá, def f de h, dois pontos, eu coloco que y igual a 1 sobre h elevado a 1 meio, que é a mesma coisa de raiz de h, certo? E aí eu peço para return y. Beleza, declarei a minha função. Agora a gente vai fazer a parte de integração. Essa parte a gente já viu como é que faz, né? Então a gente precisa importar o NumPy, NP, para que a gente consiga fazer o intervalo, né? E aí eu vou falar quais são os meus limites. Limite superior. Qual é o meu limite superior? Eu vou integrar de 0 até Hzão. Então, meu limite superior é Hzão. Então, vou colocar aqui 1,5 e meu limite inferior igual a 0. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que o meu passo para essa integração é igual a 10 elevado a menos 6. Né? Eu quero um intervalo eu quero um passo bem pequeno para a gente conseguir ser o mais preciso possível. Vou fazer a minha variável que vai receber a minha soma, né? E aí agora eu vou fazer o meu processo aqui do método do composto do trapézio. Então, in np.arrange, limite inferior até o limite superior. Com o passo H, o que vai acontecer? Eu vou calcular a área, que vai ser F de I, for I in np.arrange, então F de I mais F de I mais H, né, que é a minha fórmula para eu achar a área do trapézio. Somei aqui a base menor com a base maior, multipliquei pela altura e divido por 2. Então, eu calculei a minha área do trapézio, eu vou pegar esse trapézio e colocar na soma total, que a gente pode fazer soma igual a, mais igual a, e aí eu tenho o resultado aqui de soma, certo? Então, só para garantir, soma. Vamos rodar essa célula. Divide by zero encountered. Então, a gente tem um problema aqui. A nossa função é 1 sobre raiz de h. Se eu coloco por zero, eu tenho esse problema de divisão por zero que vai dar infinito aqui. Então, eu preciso colocar um número que seja muito pequeno, mas que não seja zero. Então, vou colocar vários zeros aqui e 1 no final. E a gente resolve esse problema. E aí tem como resultado 2,45. Beleza, eu cheguei no resultado da minha integral, mas eu cheguei no resultado da minha questão? Não, porque a integral é só uma parte dela. Depois que eu tenho o resultado da minha integral, eu preciso multiplicar por isso. Então, vamos lá. Quais são os valores que a gente tem que multiplicar? Então, vamos declarar CD igual a 0,42. Seguido, eu tenho a área de 4 metros quadrados. Né? Então, vamos lá. A igual a 4. Depois eu tenho que o diâmetro da tubulação de esgotamento é 0,025 metros. Então, como é que eu calculo a área? Porque o A0 que a gente precisa aqui, né? A área da tubulação de esgotamento. Então, eu tenho que A0 igual a
igual a 0,025 metros. Esse é o diâmetro. A área da circunferência é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Então, eu posso fazer aqui 3,141592 vezes 0,25 ao quadrado dividido por 4. Beleza? Então, só para ficar mais organizado, eu posso colocar um parênteses aqui e aqui. Vou declarar minha gravidade como 9,81. Beleza? Aqui na minha equação. O que mais que eu tenho? Área, CD, tudo declarado. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, área, eu vou colocar aqui, área dividido por CD vezes A0 vezes vezes a raiz de 2 vezes a gravidade. Então, 2 vezes G elevado a 1 meio. Beleza? E aí, isso aqui eu vou armazenar numa variável. Calma. Chamada T, que eu quero saber que seja o tempo, né? E, na verdade, beleza, eu tenho aqui, então, a minha parte, né? A dividido por isso aqui, e eu tenho a primeira parte do meu tempo. Agora eu preciso multiplicar pela minha integral. O resultado da minha integral eu armazenei na variável sum. Então, eu vou pegar isso e multiplicar por sum. E aí, com isso, eu tenho o meu tempo. Então, se eu quiser print T, para eu descobrir quanto tempo ele leva para se esvaziar. Então, ele demora 10.744 segundos. Né? Então, deixa eu colocar um S aqui, só para ficar mais fácil. E, para que a gente saiba quanto tempo é em horas, a gente pode fazer o seguinte, T dividido por 60 vezes 60, né? Para converter para hora, eu vou colocar aqui H para a gente saber. Então, isso equivale a 2,98 horas. Como eu falei aqui no início, o tempo é desejável que seja menor que 2 horas, então provavelmente a gente precisaria aumentar o diâmetro dessa tubulação para que a gente conseguisse diminuir esse tempo. Beleza? Então, aqui seria uma questão de analisar quais são as condições do seu projeto para fazer isso. Está feita a integração aqui da parte do reservatório retangular. Beleza? Vamos agora para o nosso segundo exercício. Esse aqui que a gente falou que seria praticamente o mesmo processo, só que agora é um reservatório cônico. Então, aqui, ó, um cone de cabeça para baixo. Então, a diferença de um cone para um cilindro ou um retângulo é que a área dele varia com a altura. Então, a gente precisa achar a relação entre H e a área. Então, vamos lá. Se a gente precisa achar essa relação, a gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a gente sabe também, a gente precisa encontrar a relação do raio de qualquer altura relacionada com a altura. Então, eu tenho que a altura máxima sobre qualquer altura tem a mesma relação do raio máximo para qualquer raio. Então, eu posso descrever que a função que descreve o meu raio em qualquer altura em função da altura é r vezes a uma altura genérica dividido pela altura no tempo inicial. Então, a área também é π vezes o meu r em qualquer instante, em qualquer altura. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, então? Na última vez, a nossa variável, a nossa função era apenas 1 sobre raiz de h, porque o a não variava. Só que agora ele varia, então ele não é uma constante, eu não posso tirar da minha integral. Então eu preciso colocar dentro da minha integral também. Então vamos definir como é que é essa função aqui. Beleza? Eu vou definir def f de h. E aí eu vou definir que o raio, vamos ver quanto é que é o raio. Raio é igual a 1 metro.
a altura no tempo inicial. Quanto é a altura no tempo inicial? 2,5. E eu vou declarar um π, para ficar mais fácil, 3,141592. Beleza? E aí, para dividir e ficar mais fácil de visualizar, eu vou dividir essa função em numerador e denominador. Então, eu vou colocar aqui que no numerador eu vou ter π vezes r ao quadrado vezes h ao quadrado. Então, né? Então, eu vou ter aqui, ó, π r ao quadrado, h ao quadrado, que é o que está no meu numerador. Beleza? Agora vamos para o nosso denominador. Denominador vai ser igual a h ao quadrado, aqui, vezes a raiz do meu h, porque eu tenho essa função dividida pela função raiz de h, né? Então, dividido pela função raiz de h. Então, ela também vai estar no meu denominador. E aí eu faço hzinho elevado a 1/2. E aí, a minha função vai ser y igual a numerador dividido por denominador e return y. Eu fiz essa divisão toda aqui de numerador e denominador para ficar mais fácil de achar qualquer erro entre esses parênteses, mas se vocês acharem mais fácil fazer direto, podem fazer direto sem problema nenhum. Beleza? Então, defini minha função. E agora a gente vai fazer a integração. A integração segue o mesmo modelo, então eu posso copiar essa célula aqui e colocar aqui. Só que o meu limite mudou agora. Qual é o meu limite? Eu tenho que h é 2,5. H 2,5. Olha. Calma. Isso, H 2,5 aqui, né? Aqui. 2,5. E aí a gente vai fazer o seguinte. Novamente, a gente tem um H no denominador, então a gente não coloca zero. E aí a gente tem a nossa integral aqui. Beleza, então a gente rodou aqui, declarou uma nova função, então a f de x foi substituída aqui, a f de h foi substituída. Colocamos aqui de novo, temos nossa integral. E aí a gente declara novamente o resto da nossa função, né? Então a gente tem aquele conjunto de números que estão antes da nossa integral. Então vamos lá. Eu vou declarar o meu coeficiente de descarga é igual a quanto é o meu coeficiente de descarga? 0,63. Eu tenho que a área de descarga é igual a 3,141592 vezes qual é o diâmetro? Diâmetro é 0,015. 0,015 ao quadrado dividido por 4. Beleza? Minha gravidade, 9,81. E aí eu tenho que a minha função vai ser t de tempo, vai ser 1 dividido por CD vezes A0 vezes a raiz da minha gravidade. A raiz de 2 vezes minha gravidade. G. 1 dividido por 2. Beleza? Então, deixa eu ver certinho aqui. Vamos só colocar aqui tudo isso aqui está no denominador. E vou multiplicar pela soma, que é o valor da minha integral, beleza? E aí, depois eu peço para ele printar o tempo.
novamente em segundos. E aí vamos ver. Ele demora aproximadamente 4.000 segundos para fazer esse esvaziamento. O que daria o equivalente a... Vamos ver aqui como que a gente fez. Aqui de novo. Dividir por 60 vezes 60. Daria 1,1 hora. Então, nesse caso, a gente não precisaria alterar, né? Está dando menos de 2 horas. Está dentro dos conformes. Então, nosso reservatório cônico deu tudo certo, beleza? Então, bora agora ver a parte de raiz de função para a gente encontrar a altura do nível d'água. Então, para encontrar as raízes de uma função, a gente já sabe, a gente vai usar o método da bisseção, que foi o que a gente aprendeu. E aí a situação, problema que a gente tem é a altura do nível d'água. Então a gente tem a equação de Manning aqui, né? Que pode também ser escrita dessa forma para achar a vazão de um corpo hídrico. E a gente tem a questão, ó. Considerando um canal de seção retangular de 2,5 metros de largura, declividade igual a 9 vezes 10 elevado a menos 4, onde passa uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo e possui um N de Manning de 0,013 metros, 1/3 de metro elevado a 1/3 por segundo, determine a altura do escoamento uniforme. Então vamos lá. Então a equação que foi dada aqui, né? Então a gente tem a área vezes o raio hidráulico. Então a gente viu que o raio hidráulico é a mesma coisa de área sobre perímetro. Então, se a área sobre perímetro, a gente pode escrever o raio hidráulico da seguinte forma aqui, ó, a área sobre perímetro. No caso de um retângulo, a gente tem que a área é igual a base vezes a altura, então a gente substitui, e o perímetro, né, então é base mais 2H. Então eu não conto a parte de cima, porque a parte de cima não encosta na minha borda, então ela não conta como perímetro. Então esse aqui é o perímetro molhado. Então a base embaixo e os dois lados, 2 vezes H. Vezes a declividade, dividido por N. Como a gente quer encontrar a altura sabendo que a vazão é igual a 3, basta a gente substituir a vazão por 3, colocar para o lado direito de forma negativa e substituir os valores. Substituindo os valores, a gente tem uma função de H representada dessa forma aqui. Se a gente tem essa função, a gente já tem a capacidade de encontrar a raiz dessa função. Encontrando a raiz dessa função, a gente encontra qual é a altura do nível d'água para vazão igual a 3. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, primeiro, vamos definir essa função aí. Ó. Então, vamos definir um G de H, 2 pontos, Y, e aí vamos lá. Ó. Vamos colocar 2,5 vezes H, vezes, né, 2,5 novamente, H, vezes, né, dividido por 2,5 mais 2 vezes H, parênteses, multiplico 2 vezes aqui, elevo, né, a 2/3 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 4, isso tudo elevado a 1 sobre 2, e eu pego isso e divido pelo meu coeficiente de Manning, que é 0,013. E tudo isso eu subtraio a minha vazão, que é igual a 3. Então, return y. E se a gente rodar aqui, vamos ver. Tudo certinho. Vamos ver, então, qual é a altura para que a vazão seja igual a 3. A gente precisa agora fazer o nosso método da bisseção. Então, vamos lá. A gente vai perguntar qual é o limite inferior e superior. Float. Input. Qual é o limite inferior? Vamos para B. Float. Input. Qual é o limite superior? Beleza? E aí, novamente, eu vou
conferir se esse resultado... Opa, vou conferir se esse resultado é válido, né? While G aplicado em A vezes G aplicado em B maior que 0. Então, eu vou printar. Print. Não há raízes nesse intervalo. Tente outro. E aí eu vou solicitar o meu intervalo novamente. E aí, beleza, a gente passou pelo momento da conferência, agora a gente precisa fazer a nossa iteração, né? Então vamos lá. Enquanto B menos A, então, enquanto B menos A for maior que 10 elevado a menos 6, eu vou fazer que XR é igual a mais B dividido por 2. E aí eu vou conferir, né? Vou conferir se G aplicado em A vezes G aplicado em XR é maior que 0. Se for maior que 0, quer dizer que o intervalo está no... Quer dizer que a raiz está no segundo intervalo, então eu vou fazer que A igual a XR. Caso contrário, então, else, eu vou falar que B é igual a XR, indicando que a raiz está no primeiro intervalo. XR. Beleza? E aí eu vou printar XR. Beleza? Vamos ver se funcionou? Então, rodei minha função aqui. Rodo aqui. Qual é o limite inferior? 0. 1. Vamos ver se de 0 a 1 metro. Então a gente tem 0,92 está indicando que é a nossa altura para essa vazão aqui. Beleza? Então, perdão, gente, eu tinha errado aqui, ó. Aqui é 2,5H, tá? Não é 2, então é 2,5H. Então, vou rodar de novo. Vou rodar aqui de novo. 0, 1. Agora sim, eu tenho a minha altura de 0,82 metros para essa vazão. Beleza, então a gente descobriu aqui como achar a altura, tendo uma vazão numa seção transversal retangular. E agora a gente vai fazer assim, ó. Considerando, agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que para um canal de uma seção trapezoidal. Então vamos lá. A gente tem um canal de seção trapezoidal de 8 metros de base, inclinação lateral de 1 para 1,5. Isso quer dizer que para cada metro que eu subo, eu vou 1,5 metros para a minha direita e 1,5 metros para a minha esquerda. Então, eu subo 1 metro, eu vou para o lado 1,5. É a declividade do meu talude. A declividade do curso da água é de 0,001, onde passa uma vazão de 15 metros cúbicos por segundo, possui um coeficiente de Mann de 0,02. A gente tem que determinar a altura do escoamento uniforme. A gente já fez essa primeira. Essa aqui ela é um pouco mais complexa, mas... Então, só para ilustrar como é que é um canal trapezoidal, ele é dessa forma aqui, né? Então, a gente tem que... Essa declividade aqui, onde aqui ele chama de M, eu vou chamar de Z lá na minha função. E aí, cada metro que eu vou para cima, eu vou M metros para o lado. Lá, então, cada metro que eu vou para cima, eu vou Z metros para o lado. No nosso caso, esse M e esse Z é igual a 1,5. Beleza? Nossa basezinha aqui. E aí, aqui a gente tem a equação do perímetro molhado, onde é base mais 2 vezes Y, 2 vezes Y, vezes 1 mais a inclinação do talude ao quadrado, e a raiz disso aqui. Beleza? Isso aqui é o perímetro molhado. E a minha área molhada é base mais a declividade vezes a altura do nível d'água vezes a altura novamente. Beleza? Então, dando continuidade aqui, como é que a gente faz? A gente pega a função de novo, então, escrevendo a função dessa seguinte forma aqui, ó,
área vezes o raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, elevado a 2/3 vezes a declividade elevado a 1/2 sobre o coeficiente de Manning. No caso do trapézio, a gente tem que a área molhada é dada por B mais Z vezes H vezes H. Né? Então, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês ali naquele site, aqui a gente tem a área molhada e o perímetro molhado é dado por B, né, que é a nossa base menor, lá no fundo do nosso trapézio, do nosso canal, mais 2 vezes H, a altura do nível d'água, né? Vezes a raiz de 1 mais Z ao quadrado. Esse Z, como eu disse, é a declividade lateral do meu talude. Então, como eu tô declinado ali, é assim que eu calculo. Se vocês quiserem comparar, o retângulo é o equivalente de eu falar que esse Z é igual a 0. Se eu falo que esse Z é igual a 0, eu teria raiz de 1, que é igual a 1, e o perímetro seria igual ao do meu retângulo, onde é base mais 2 vezes H. Beleza? Da mesma forma aqui. E aí, substituindo A e P nessa equação aqui, a gente chega nesse resultado aqui. Simplificando, então, multiplicando aqui a área vezes a área que aparece 2 vezes aqui, a gente tem uma área elevada a 5/3 sobre esse resultado aqui, vezes a raiz da nossa declividade. Essa aqui é a nossa vazão. Como a gente quer encontrar a altura, sabendo que a nossa vazão é igual a 15, a gente substitui os valores, coloca ela para o lado direito de forma negativa, e nós temos a nossa função para encontrar a raiz, beleza? Então, essa é a nossa função. E aí, como é que a gente faz isso no Python? Vamos declarar a nossa função. Def g h, dois pontos. Eu vou colocar variáveis, então eu tô mostrando para vocês de uma forma diferente, para ficar mais organizado, né? Para vocês escolherem a forma que vocês acham melhor. E aí a gente tem que 15 Bzinho igual a 8, Z igual a 1,5, né? A gente tem a declividade I0 igual a 0,001, N igual a 0,002, e aí eu vou dividir em numerador e denominador também para ficar mais simples, beleza? Então, meu numerador é base mais a minha declividade, meu Z, vezes H, vezes H de novo, elevado a 5/3. O meu denominador é igual a base, é igual a base mais 2 vezes H, vezes 1 mais Z ao quadrado, raiz disso, então, elevado a 1/2, vezes, elevado a 2/3, vezes N. Beleza? Opa. E aí, a nossa função é y igual a numerador dividido por denominador, vezes a minha declividade elevado a 1/2, menos Q. E é isso que tem que estar também indentado. E eu peço para ele me retornar y. Beleza? E aí eu tenho a minha função. E agora eu quero encontrar a raiz. Eu posso copiar esse processo, que vai ser o mesmo. Então, o algoritmo é o mesmo, né? Para encontrar a minha raiz. Eu colo aqui e vou rodar de novo. Então, vamos ver qual é o nosso limite inferior. Vamos colocar 0. E vamos supor que ele pode ter 10 metros de altura. A gente tem a altura de 0,28 metros. Então, é um córrego que vai ter... Provavelmente é um córrego que vai ter 28 centímetros de altura. Beleza? Então, esse aqui foi o cálculo que a gente chegou para o nosso resultado do trapézio, na nossa seção trapezoidal. E agora a gente vai ver o nosso método simplex aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá para a resolução do simplex. Beleza? Então,
Esse aqui a gente viu raiz de função, vamos para o simplex agora. Então, uma propriedade rural possui uma área de 120 hectares e está destinada para a plantação de duas culturas, cultura A e cultura B. Para o projeto, tem-se as seguintes informações. Há disponível 160 metros cúbicos de água para irrigação, R$ 4.200 disponíveis para investimento. E aí a cultura A tem um consumo de água de 4 metros cúbicos por hectare, custo de R$ 120 por hectare e traz uma receita de R$ 60 por hectare. A cultura B tem um consumo de água de 2 metros cúbicos por hectare, custo de R$ 20 por hectare e traz uma receita de R$ 20 por hectare. Beleza? Quanto de área deve ser alocado para cada cultura, tendo em vista maximizar a receita? Então, a gente já decidiu aqui, né? Quanto de área deve ser alocado para cada cultura. Então, na minha variável de decisão, XA e XB, a área é destinada para a cultura A e cultura B, respectivamente. Minha função objetivo é maximizar a receita. Então, eu tenho que a minha receita é 20B mais 60A, né? Então, eu tenho aqui que a minha função objetiva é essa, maximizar esse resultado. E as minhas restrições são a área. Então, cadê? Eu tenho 120 hectares, né? Então, eu tenho que... A área disponível para cada um tem que ser menor ou igual a 120 hectares. Eu tenho R$ 4.200 disponíveis, então isso limita o custo. O custo é de 120A mais 20B. Beleza? E eu tenho... Perdão, aqui é 160. Que é a minha água disponível para irrigação, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Então, né, a gente vai importar. Sai. Port SciPy. SP, né? E aí eu vou fazer a minha função objetivo, FOB igual a... Né, eu tenho que passar tudo aqui para o lado esquerdo. Então, vou colocar menos 60. E menos 20. Vou colocar minhas restrições. Minhas restrições são... Né, os coeficientes das minhas restrições. Então, são 4 e 2. Eu tenho 120 e 20. E tenho 1 e 1. E agora eu vou colocar meu lado direito. Lado direito, então, eu vou colocar 160, 4.200 e 120. Beleza? E aí, agora que a gente fez a nossa função objetivo, de forma matricial, nossa restrição e nosso lado direito, agora a gente vai colocar os limites dos nossos x's, dos nossos x's. Então, xa, int, igual a 0 até none. Então, eu tenho um limite inferior, mas não tenho um limite superior. Xb, int, igual a 0, none também. Roda isso aqui. E aí, novamente, eu vou fazer aquela importação. Então, from scipy.optimize import limprog. E aí eu vou armazenar o meu resultado numa variável e vou começar aqui, limprog, né? E aí eu coloco minha função objetivo, minhas restrições, meu lado direito, e aí eu coloco os meus limites das minhas variáveis de decisão. Então eu coloco que minhas bounds será xa, intervalo de xa e xb, né, intervalo de xb aqui. O método simplex, e aí
eu coloco aqui options, né? Options disp true. E aí eu peço print res. E aí se eu rodar, eu tenho meu resultado aqui, beleza? Como meu resultado é de maximização, eu só multiplico isso aqui por -1 e eu tenho que a minha receita, né? Cadê? Quero maximizar minha receita. Eu tenho que minha receita é 2.225. E aí eu vou ter 32 hectares para minha primeira cultura, para minha cultura A, e 15 hectares para minha cultura B. E ainda vão me sobrar 72 da minha terceira restrição. Qual era a minha terceira restrição? Minha terceira restrição era voltada para o meu espaço. Então, eu vou plantar 32 hectares da cultura A, 15 hectares da cultura B, e ainda vão me sobrar 72,5 hectares para eu fazer projetos novos e começar uma nova plantação. Beleza, gente? Então, aqui a gente encerra a parte de aplicações da engenharia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido os exemplos que eu peguei. Eu coloquei os links aqui das referências, de onde eu procurei, de onde eu usei. E aí, na última aula, né, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre ciências de dados, sobre esse mundo da computação, do jeito que está crescendo hoje, e quais as possibilidades que a gente consegue, né? Vai ser uma breve introdução, espero que vocês curtam. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.